Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O professor espera que sim. Vamos dar sequência ao nosso aprendizado sobre os verbos. Mas antes, o professor pede que vocês assistam essa videoaula até o fim. Ela é muito importante para o seu aprendizado e para o desenvolvimento das atividades. Vamos lá? Como já vimos, os verbos constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até mesmo um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Então vamos ver a estrutura verbal. Os verbos, quanto à estrutura verbal, são classificados em verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação e verbos de terceira conjugação. Os verbos terminados em AR, como por exemplo o verbo cantar, falar, são verbos da primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Os verbos terminados em ER, ler, escrever, pertencem à segunda conjugação, ou seja, verbos terminados em ER. Os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação, sorrir, cobrir. Já os verbos terminados em OR, eles pertencem à segunda conjugação, pois eles são derivados do verbo pôr. Antigamente se dizia poer. São chamadas de vogais temáticas. A estrutura dos verbos consiste em um radical, que é a parte que geralmente ela se mantém fixa. Nos casos dos verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que durante a conjugação, indiferente do tempo verbal, presente, passado e futuro, eles não sofrem mudanças na sua estrutura principal. A vogal temática, que mostra a conjugação da qual o verbo pertence, ao qual ele faz parte, como nós já vimos, primeira, segunda e terceira conjugação. E as desinências, que marcam gramaticalmente o tempo, modo, número e pessoa. A estrutura básica dos verbos, ela baseia-se em um radical, mais uma vogal temática, mais uma desinência. Na nossa tela está aparecendo uma tabela. Nessa tabela nós temos alguns verbos no infinitivo, verbos que não foram conjugados para nenhuma pessoa e nenhum tempo ou modo. Vamos ver o verbo brincar, verbo no infinitivo, o radical, a vogal temática e a desinência. Depois, nós temos o verbo brincar conjugado, brincamos. Nós temos um radical, a desinência, a vogal temática e a desinência. Podemos perceber que o radical do verbo no infinitivo brincar e do verbo conjugado brincamos permanece a mesma. Depois, nós temos um outro exemplo. Correr, verbo no infinitivo. O radical, a vogal temática e a desinência. Depois, nós já temos o verbo correr conjugado. Correram. Um radical, a vogal temática e a desinência. Percebam também que nesse exemplo, o verbo correr e correram, o radical permanece o mesmo. Os verbos sofrem flexões, ou seja, ele é modificado de acordo com o contexto e que está inserido, mudando o tempo, o modo, o número. O número é singular ou plural. E a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular, a fim de adequar-se gramaticalmente ao restante do ambiente em que ele está inserido, trazendo a concordância verbal. Então, os verbos, quanto aos modos, eles são classificados em indicativo, subjuntivo e imperativo, os quais eles possuem características diferentes. Vamos ver? Modo indicativo. Esse modo diz respeito a um processo, uma ação, tidos como reais. Vamos ver dois exemplos. Patrícia gosta de passear. Eu estou indicando o que Patrícia gosta de fazer. O passeio foi inesquecível. Estou indicando
que o passeio foi inesquecível. O modo subjuntivo. No modo subjuntivo, o verbo é aquele que não há uma certeza, né? Se a ação verbal irá acontecer ou não. Então, o modo subjuntivo, ele não expressa uma certeza se a ação verbal ela vai acontecer ou não. Por exemplo, se eu ganhasse aquele presente, ficaria muito feliz. Se eu ganhasse aquele presente, ficaria muito feliz. Percebemos que o emissor não tem a certeza se realmente irá ganhar o presente ou não. Então, não há uma certeza. Por isso, subjuntivo. Quando não há uma certeza, quando o verbo está expressando uma incerteza, vamos dizer assim, né? Que depende de uma determinada situação para acontecer. Então, é algo incerto. Vamos ver outro exemplo. Espero que você seja para sempre meu amigo. Aqui, o interlocutor, ele tem um desejo revelado. Que uma determinada pessoa continue sendo seu amigo para sempre. Então, é algo incerto. O modo imperativo se caracteriza por uma ordem, um pedido ou até mesmo um conselho. Vamos ver 2 exemplos. Meu filho, vá até o quarto e traga as fotografias. Notamos que se trata de uma ordem dada ao filho. Filho, tenha bastante cuidado ao atravessar a rua. Neste caso, o pai está dando um conselho ao filho. Então, nós vimos que os modos do verbo são indicativo, subjuntivo e o imperativo. Assistam a essa videoaula quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, peçam auxílio do professor. Também não esqueçam do nosso projeto. Entre no mundo da música. Vamos interagir, vamos desenvolver as atividades que foram propostas e fazer dessa uma excelente aula. Aguardo a participação de todos e não esqueçam, podem chamar o professor pelo contato que aparece aqui abaixo. Até breve, cuidem-se!